Você conhece o jornalista Nicolas Fontes? Pois deveria. Ele não é apenas um comentarista comum. Ele é o homem que diz ter informações capazes de expor estruturas inteiras de poder. Depois de anos sendo visto como aliado de certas lideranças políticas, Nicolas agora surge como um personagem central num jogo muito maior, afirmando que existe uma mudança silenciosa de rota, acontecendo bem diante dos nossos olhos. Mas por que alguém tão próximo ao sistema decide revelar, justamente agora, aquilo que sempre foi guardado nos bastidores? O que ele descobriu? E o que exatamente essas revelações significam para todos nós? Antes de continuarmos e destrincharmos tudo isso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque você vai precisar acompanhar os próximos capítulos dessa história. E acredite, nada disso é coincidência. Nicolas afirma que promessas fundamentais foram quebradas e que decisões importantes, relacionadas à segurança, imigração, economia e alianças políticas, simplesmente não correspondem ao que foi prometido ao eleitor. Ele mostra discursos contraditórios, recuos estratégicos estranhos e situações públicas em que a liderança parece completamente desconectada da própria base. Para ele, isso não é erro nem indecisão, é mudança planejada. Mas a pergunta que Nicolas levanta é ainda mais profunda. Se essa mudança não veio do líder, então de onde veio? Quem está ditando a agenda? Segundo o jornalista, o que está acontecendo é a ascensão do que ele chama de complexo tecnocrático financeiro. Conglomerados privados que estão assumindo, pouco a pouco, funções antes exclusivas do Estado. Empresas de tecnologia controlando identidade digital, bancos digitais controlando cada transação, Big Data e IA, assumindo decisões que antes eram humanas, enquanto governos parecem meras engrenagens administrativas dentro de algo muito maior. Ele cita inclusive o alerta de investidores lendários, como Michael Burry, que estão apostando contra gigantes do setor, apontando para possível estouro de bolha nas inteligências artificiais. Se essa bolha explodir, poderia se tornar o motivo perfeito para implementar medidas de emergência, controles adicionais e novos sistemas econômicos centralizados. O jornalista destaca que crises não acontecem isoladas. Elas são concatenadas. Primeiro, desgaste político. Depois, instabilidade econômica. Em seguida, tensões sociais, medo coletivo, sensação de desgoverno. E então surge a solução. Sempre mais tecnologia, mais vigilância, mais controle centralizado, apresentado como proteção. Essa é a pergunta mais sombria deixada por Nicolas. E se o caos não for um acidente, mas uma ferramenta de engenharia social? Ele também mostra como determinados países já delegaram praticamente toda a sua infraestrutura digital a empresas privadas. O discurso é sempre o mesmo. Eficiência, modernização, combate ao crime, mas o efeito colateral é devastador. Governos deixam de governar, viram administradores de sistemas controlados por corporações internacionais. Isso explica, segundo Nicolas, por que tantas decisões parecem não atender ao interesse do povo. Elas atendem a quem controla o mecanismo. E nesse cenário, os líderes políticos passam a ser apenas rostos substituíveis. A engrenagem real está em outro lugar. Quando Nicolas passa para essa análise geopolítica, o quadro fica ainda mais claro. O que vemos hoje é uma disputa mundial pelo domínio da narrativa, da economia e dos sistemas tecnológicos críticos. Tensões militares, conflitos regionais, mudanças climáticas, crises econômicas e até fenômenos naturais são usados como justificativa para novas camadas de controle. A população, assustada e desorientada, abre mão das próprias liberdades sem perceber. E a história mostra que, quando o medo domina, o povo assina qualquer contrato, mesmo aqueles que custam sua independência. A camada espiritual da análise é aquilo que Nicolas considera o ponto mais sensível. Ele alerta que o ambiente atual, repleto de engano, confusão, manipulação emocional, idolatria política e inversões morais, é exatamente o tipo de ambiente descrito nas profecias como antessala de grandes reviravoltas. Ele reforça que a verdade é Cristo e que o discernimento espiritual é a única maneira de enxergar além da cortina de fumaça. Porque quando o engano se torna política de governo, a única bússola que resta é a verdade absoluta, não a narrativa do dia. No final, Nicolas faz um chamado urgente. O povo precisa acordar. Não é sobre rebeldia, é sobre lucidez, é sobre vigilância, questionamento, responsabilidade e rejeição ao controle total. Ele pede que as pessoas deixem de consumir manchetes superficiais e comecem a olhar a estrutura real, a engenharia que está reorganizando o mundo enquanto todos estão distraídos com pequenas guerras culturais. E agora eu pergunto direto para você. Se tudo isso for verdade, se o que Nicolas revelou for só a ponta do iceberg, estamos preparados para o que vem? Estamos atentos? Ou estamos sendo conduzidos como peças num tabuleiro que nunca enxergamos?
Comenta aqui embaixo o que você acha, compartilha esse vídeo e, claro, não esquece do like, porque isso ajuda essa investigação a chegar a mais pessoas.